Nos últimos 3 domingos, nós falamos sobre o papel das experiências de vida na missão do Reino de Deus, ou na sua missão pessoal, e como, especialmente no domingo passado, como a sua fraqueza pode se transformar na sua maior força, principalmente quando você a supera. E eu desafiei vocês a refletirem sobre a sua maior fraqueza. O que vocês têm maior dificuldade de lidar na vida. O que mais te irrita, o que mais te tira a paz. Apenas para o conhecimento geral aqui, alguém chegou a fazer essa reflexão no seu devocional? Ninguém? Então continuo recomendando a vocês, num momento devocional que você tiver ali com tempo para pensar, para refletir, reflita sobre a sua maior fraqueza e anote no seu diário. Se você tiver dificuldades em pensar ou avaliar, não é difícil, na verdade, essa questão é mais fácil do que você pensar sobre os seus talentos e suas facilidades. Mas se você ainda assim tiver dificuldade, você pode fazer esse experimento no seu tempo devocional. Pergunte para Deus qual é a sua maior fraqueza. E faça o seu devocional com essa pergunta. Leia o texto bíblico e deixe Deus também, talvez, te dar a direção ali para você descobrir qual é a sua maior fraqueza. E nós falamos a respeito disso, naturalmente, porque a frase que a gente reforçou aqui é que a sua fraqueza é também a sua maior força. Se vocês repararam aqui esse texto de Paulo, por que Paulo está dizendo essa frase, que nós parafraseamos, que a minha fraqueza é a minha maior força? Ele diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele começa ali esclarecendo isso. Por que ele está dizendo isso? Porque Paulo possuía alguma coisa na vida dele que a gente pode classificar exatamente como isso, fraqueza. Como que ele chamou essa fraqueza? Espinho na carne. Exatamente. Que não é revelado, em detalhes, mas que ele chama de espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, e você percebe pela própria descrição do texto bíblico que era algo que ele tinha muita dificuldade realmente de superar. Claro que tem muitas especulações a respeito disso. Uma delas que é interessante é que esse espinho na carne de Paulo era o seu passado. Era o que ele havia feito, porque como vocês sabem, ele foi perseguidor da igreja, ele matou irmãos ainda que não tinham se tornado irmãos, porque ele não era, mas ele matou. E é bem possível que as memórias elas não se apagam. Deus perdoa, mas o que você fez vai continuar ao longo da sua vida inteira. Independente do que você fez, vai continuar na sua memória e você vai ter que conviver e lidar com isso. E o inimigo aproveita justamente esse sofrimento. Exatamente. Se aproveita e muitas vezes você vai ter altos e baixos por causa da sua história. Isso não vai desaparecer. Quanto mais história você tem, maior é a dificuldade de lidar muitas vezes com os seus erros, a sua própria história. Quanto menos história, nesse sentido, é melhor porque você tem menos erros também para se lamentar. E Paulo diz que ele orou quantas vezes? Por isso, para que Deus o livrasse disso, desse espinho. Era 3. Ele diz ali, 3 vezes orei ao Senhor. Agora, não tome esse 3 vezes como literalmente. Porque o número 3, assim como o número 7, na Bíblia ele tem um significado. Esse 3 vezes orei quer dizer que ele orou incessantemente a respeito disso.
Ele insistiu orando a respeito disso. E se ele insistiu orando para que Deus o livrasse disso, é porque é algo muito pesado. E olha que nós estamos falando de Paulo, que sofreu naufrágios, perseguições, apedrejamentos, quase morreu muitas vezes, e ele orou insistentemente para que Deus o livrasse disso. E o que Deus respondeu para ele? Basicamente, não. Eu não vou te livrar disso. A minha graça te basta. E aí, olha o que Deus diz para ele. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo pegou o código, pegou o princípio. E aí ele entendeu, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus, porque a dependência de Deus se aperfeiçoa em mim. Porque o próprio Deus não é limitado a me usar através daquilo que eu sei fazer, do que eu sou bom. Ele pode usar até as minhas fraquezas. Então, por isso que a gente estava enfatizando essa questão no domingo passado, das fraquezas. E Deus, o que a gente percebe lendo um texto como esse, é que Deus se agrada de usar as suas fraquezas. Ele chegou a dizer ali que ele tem prazer, o próprio Paulo falando, né? Eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Já pensou isso? Alguém dizer isso? Porque ele percebe que Deus, o que Deus pode fazer através das fraquezas. Diga, Roberto. Diga. Ele disse ali no começo, no versículo 7, né? Também que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Ou seja, então esse problema também mantinha Paulo, vamos dizer assim, humilde, né? Para que ele não se exaltasse nas revelações que ele teve. Exatamente. E esse ponto explica por que Deus se agrada em usar as nossas fraquezas. Porque o objetivo de Deus, na verdade, maior é pedagógico. É pedagógico e quando a gente usa a nossa força, quando a gente faz coisas pelo nosso dom, pelo nosso talento, a gente corre um grande risco ao fazer isso, que é o risco de se engrandecer, que é o risco de ficar altivo, que é o risco de você supor ou começar a pensar que você fez aquilo, porque você é bom, porque você sabe. E aí a gente lembra do propósito pedagógico de Deus lá no Egito, conduzindo o povo, que ele disse, olha, eu fiz vocês passarem por esse grande e terrível deserto para que vocês entendam uma coisa, para que vocês entrem na terra e digam, não foi o meu braço de carne que fez isso. Portanto, veja como Deus ele gosta de usar as fraquezas, porque quando você usa para enfrentar situações da vida e vencer situações da vida, a sua força, as suas potencialidades, os seus talentos, há um grande risco envolvido aí no propósito pedagógico de Deus, que você comece a se engrandecer. E é isso que Paulo fala ali. Para que eu não me engrandecesse, Deus me deu o espinho na carne e usou as minhas fraquezas. O poder através das fraquezas. Então veja bem, algumas pessoas, Deus não pode usar os talentos. De algumas pessoas, Deus não pode usar os talentos. Porque isso vai levar a pessoa à ruína. Isso vai levar a pessoa a se engrandecer. Só que aí Deus desiste da pessoa? Desiste de usar a pessoa? Não, eu não vou usar os talentos dessa pessoa, vou usar exatamente as fraquezas dela. Deus, ele tira a água de pedra mesmo, né? Se ele não pode usar de um jeito, ele usa de outro. Algumas pessoas têm um problema específico em relação ao orgulho, ao engrandecimento, à altivez. E por isso, Deus não pode, veja bem, usar os seus talentos. Mas Deus vai usar as suas fraquezas. Isso é uma coisa interessante,
diz assim, examine-se o homem a si mesmo, experiência nos fortalece. Então, guarde isso. Algumas pessoas, Deus não pode usar os talentos. Algumas pessoas, Ele vai usar exatamente os seus talentos. Outras pessoas, Ele vai usar as fraquezas. Outras pessoas, Ele vai usar as duas coisas. Os talentos e as fraquezas. Tudo depende da pessoa, tudo depende do propósito pedagógico de Deus. Se Deus percebe que a pessoa vai cair num abismo, se ele começar a usar demais os seus talentos, ele não vou por esse caminho, eu já sei o que vai acontecer, eu vou por outro. Uso as fraquezas. Então, todos nós temos que ter atenção especial por isso que eu falei, no seu diário espiritual, você vai fazer o levantamento dos seus talentos, dos seus dons, mas você vai fazer o levantamento das suas fraquezas também. Qualquer um dos dois Deus pode usar. Só que aí tem um detalhe, mesmo quando Deus usa os talentos, ou seja, é possível usar os talentos da pessoa, Ele precisa preparar essa pessoa. Ele não vai simplesmente dar o talento e a pessoa sai já exercendo plenamente a missão. Então, se a gente lembrar da história de José, por exemplo, do Egito, que foi o texto que nós lemos no domingo passado, que não deu tempo de comentar. José tinha algum talento? O que vocês acham? Qual era o talento de José? Interpretações. Vamos colocar assim para simplificar como um talento, uma habilidade que ele tinha. Qual era? Interpretações. Exatamente. Ele tinha um talento, vamos falar genericamente aqui, de interpretar sonhos. Esse talento se manifestou cedo ou tarde na vida dele? Cedo, ele já tinha sonhado com os irmãos. Né? Ele já, quando era jovem, provavelmente adolescente, já tinha sonhos proféticos. Ele sonhou lá com o sol, a lua, as estrelas. E ele contou o sonho para a família. Ninguém gostou. Nem o pai e a mãe, que gostavam dele, até mais do que os outros irmãos, gostaram do que ouviram. Então veja, o talento já estava lá. Deus usou esse talento de José? Usou. Então é um caso de que Deus usou o talento da pessoa. Mas Deus, o que aconteceu? Essa é a pergunta-chave. Entre o momento que você vê que José tinha o talento até o momento em que ele realmente usou o talento de uma forma que Deus queria, de acordo com a vontade de Deus. José, em primeiro lugar, começou a ser odiado pelos irmãos. Em segundo lugar, foi jogado num poço para ser morto. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Trabalhou como escravo no Egito, na casa de Potifar. Depois foi acusado injustamente por uma coisa que ele não fez. Foi para a prisão, ficou 10 anos na prisão. E aí, depois, interpretou o sonho de Faraó. Se tornou, depois tiraram da prisão e se tornou governador do Egito, o segundo maior em todo o Egito. E aí, no texto que nós lemos no domingo passado, lembra lá? Gênesis 50, abra lá sua Bíblia, Gênesis 50, vamos só relembrar o que José disse. Gênesis 50. Quando ele resolve o problema da escassez do mundo alimentar, a sua família vai para o Egito para obter alimentos e ele concede os alimentos, mas aí ele tem um encontro com seus irmãos que haviam vendido como escravo. E aí o texto bíblico tem o capricho de revelar a conversa que ele tem com seus irmãos. E aí na sua conversa com os irmãos, ele diz, quando ele se revela, porque os seus irmãos não o reconhecem, né? Estava vestido como egípcio, muito tempo tinha se passado. Ele diz aos seus irmãos, José lhes disse, versículo 19,
Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Ou seja, naquele momento, você veja quantos anos depois José entendeu que ele recebeu um dom para fazer o propósito de Deus. Só que para ele realmente conseguir chegar no ponto de usar esse dom para o propósito de Deus, muita água rolou. Muito sofrimento, muito deserto teve na vida dele. Inclusive para ele conseguir perdoar os irmãos, como é o que acontece aqui. Porque mesmo depois de tudo isso, ele não conseguiu perdoar de face. Ele ainda tentou pregar uma peça nos irmãos, tal, até o momento em que ele, enfim, conseguiu, percebeu o que Deus tinha feito, percebeu que tudo isso estava no plano de Deus. Só que, até para usar o talento, Deus tem que preparar. Então, por isso eu digo para vocês, às vezes tem a pessoa que, todo mundo, para que o seu talento seja usado mesmo para um propósito que vai glorificar a Deus, que vai fazer diferença no mundo, na vida, você tem que ser preparado. Senão você vai usar de forma completamente errada, inclusive contra a sua própria vida. Agora, algumas pessoas nem assim. Nem assim. E aí Deus vai usar as suas fraquezas para fazer o seu propósito. Porque aí não tem como você se engrandecer. Não tem. E lá, antes da palavra para o Rubirã, lá na origem da história de José, você já percebe o potencial de engrandecimento que poderia haver por causa do dom dele. Porque ele viu o sol, a lua, as estrelas, todos se prostrando para ele. E aí o próprio pai não gostou disso. Você está dizendo que nós vamos nos dobrar a você? E eu imagino como José contou isso quando era adolescente. Ele não deve ter contado assim, ele deve ter contado realmente já se engrandecendo. Olha, pai, olha, falando para os irmãos, eu vi todo mundo se dobrando para mim. Então ele já estava tendendo ao engrandecimento ali naquele momento. Ele já era mais querido da família, dos pais. E aí não foi sem razão que os irmãos fizeram o que fizeram. Então Deus trabalhou o caráter de José para que o dom não o fizesse se engrandecer e não acabasse desviando no final o curso do propósito de Deus na vida de José. Rubirã. Eu só queria dizer que assim, por um tempo, eu vi essas situações A médio e longo prazo, ele permite, às vezes até um diabo, tocar na... Exato. Então a gente pode resumir dessa forma. Deus, ele tem responsabilidade pedagógica. Ele não é uma pessoa irresponsável pedagogicamente. O objetivo de Deus é construir caráter, não é construir uma pessoa mimada. Se Deus fosse como muitos pais hoje, com certeza ele iria construir um monte de pessoas mimadas. Mas Deus não é. E ele tem um propósito e ele vai seguir esse propósito, que é construir caráter. Aconteceu uma situação interessante, né? numa aula que eu estava dando, numa turma, e aí eu meio que fiz uma experiência com eles, né? Eles perguntaram qual religião que eu era. Aí eu falei assim, qual religião que vocês acham que eu sou? Ah, não, o professor é ateu. Daí eu falei, a minha religião se chama fisicalismo, já ouviram falar? Porque eu dou aula de física para eles, né? Aí eles, fisicalismo? Eu falei, coloca aí no Google, pra você ver se não existe. Claro que existe, fisicalismo. Aí eles começaram a perguntar sobre a religião e eu comecei a explicar para eles, inventando tudo na hora, né? Porque não existe religião chamada fisicalismo, né? Mas fazendo um experimento ali com eles.
Aí eles começaram a fazer perguntas a respeito de, mas como é que é essa religião? Tem oração? Como é que funciona? Você ora para quem? Eu falo, oro para o grande físico. Fisicalismo, eu oro para o grande físico. Grande físico? Eu falei, oro para o grande físico. E aí eu sei que conversa vai e vem ali, era um momento sem aula, né? Então a gente estava só brincando. Aí eles fizeram alguma pergunta, não me lembro agora exatamente sobre o que, mas alguma coisa assim, como é que você desenvolve, aprende nessa religião, né? Aí eu falei para ele, olha, se Deus não intervém em nada, que era a minha narrativa da religião, Deus não intervém em nada, né? Ele só fica lá olhando, ele criou e deixa o circo pegar fogo. É assim essa religião, né? Que eu falei para eles. Mas como é que as pessoas aprendem? Eu falei, aprende igual eu ensino para vocês. Como é que eu ensino para vocês aqui na sala? O professor não fala nada. Eu falei, pois é, e vocês aprendem? Aprendemos. Como é que vocês aprendem? Na verdade, vocês acham que eu não ensino nada. Mas o meu papel é ir colocando problemas para vocês resolverem. É isso que eu faço basicamente aqui. Eu coloco um problema, se vire. Coloco outro problema, se vire. E eu vou dando algumas dicas sutis para vocês superarem esses problemas. Aí vocês estão aprendendo. Essa é a melhor forma de aprender, né? E aí, na verdade, então algumas coisas eu estava inventando ali só para curtir um pouco a cara deles, né? E outras coisas, claro, eu estava usando a própria pedagogia divina. Porque a pedagogia divina de um ser pedagógico responsável de construir caráter, primeira coisa, ele não pode dar nada de mão beijada para a pessoa. Por isso que Deus insiste tanto, faça, acredite, se esforce, trabalhe. Ele não vai te dar nada de mão beijada, porque é assim que você constrói uma pessoa mimada. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dando os empurrãozinhos para lá, uns empurrãozinhos para cá, vai fechando uma portinha aqui, falando, não, essa porta aqui vai cair no precipício, então eu vou fechar aqui. E vai permitindo também que os eventos da vida se desenrolem, como no caso de José. Foi Deus que colocou na cabeça dos irmãos para matarem José e jogarem no buraco? Não foi Deus que fez isso. Mas Deus permitiu que acontecesse isso. E de repente era para José morrer mesmo ali. Mas aí vem a intervenção de Deus. Não vou deixar José morrer. Então ele pega e impede a morte de José, faz passar um mercador lá, de repente, imagine. Faz passar um mercador lá egípcio e dá a ideia para um deles. A gente podia vender, não vamos matar não. Toca no coração de um deles, que foi um. Um deles é que ficou consternado, não podemos matar. Vamos fazer outra coisa, vamos vender. E aí de repente já tem lá uma carruagem passando, levando escravos para o Egito, vamos vender. E vende. Então você veja como Deus vai agindo, ele não vai determinando tudo, mas ele vai fazendo os seus propósitos serem cumpridos. No final, o seu propósito será cumprido, mesmo sem que você precise ser um calvinista estrito, né, que acha que Deus determine tudo. Deus não determina tudo, ele não precisa disso. Nós, se estivéssemos no lugar dele, que precisaríamos determinar tudo se quiséssemos chegar num propósito, porque nós não temos a sabedoria divina. A sabedoria divina extrapola todos os limites e ele consegue cumprir os seus planos mesmo sem determinar todo o caminho, mas fechando algumas portas, abrindo outras, endurecendo um coração aqui e ali, né? Tocando no coração de outro ali, e ele vai fazendo a nossa vida chegar onde ele quer que chegue. E por isso que você tem ainda a liberdade de segui-lo ou não. Então, irmãos, retomando aqui, algumas pessoas Deus usa os talentos, outras pessoas Deus usa as fraquezas, outras pessoas ele usa os talentos e as fraquezas, né? E aí antes de a gente, ou melhor, para a gente fazer o gancho para o nosso tema de hoje, eu queria puxar ali a questão do André do domingo passado, porque depois ele esclareceu melhor para mim qual era a questão dele, então talvez eu não tenha levado para o lado que ele realmente estava perguntando. Qual foi a pergunta dele? Basicamente, agora depois que ele me esclareceu, ele não estava falando de pessoas com quem a gente gosta de conviver ou não, né? Qual era o contexto, né?
a pessoa que muitas vezes é o seu maior desafio, a sua fraqueza está relacionada a você conviver com certos tipos de pessoa. Vamos supor. Ele disse assim, tá, mas como que a gente convive, né, com certos tipos de pessoa? E aí eu levei para o lado que ele não gosta de alguma pessoa, mas ele falou, não é isso. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma outra visão de mundo, muito diferente de você. Você tem uma pessoa, por exemplo, que tem uma visão do evangelho que você não concorda. Você vai conviver com essa pessoa? Como é que você vai conseguir conviver com uma pessoa, por exemplo, sei lá, pega aí uma visão bem estrita, né, sei lá, da congregação cristã, que para quem é um batista é uma distância abissal. Como é que você convive com pessoas que você tem visão de mundo tão distinta? Pegue uma diferença política também, né, que muitas vezes está em moda hoje, né? A pessoa tem uma visão política oposta à outra. Essa pessoa realmente é o seu mestre? Como é que você vai insistir numa convivência com uma pessoa que é tão diferente de você? E aí a questão é o seguinte, por exemplo, o que eu disse para ele, que eu repito agora para vocês. Se uma pessoa tem uma visão de mundo muito diferente de você, você vai montar uma sociedade com ela? Sim ou não? Não, você não vai montar uma sociedade com ela, você não vai trabalhar junto com ela porque realmente não dá certo. Agora pense nessa mesma pessoa, você tem uma pessoa na sua família que tem uma visão de mundo completamente oposta à sua. Você vai deixar de conviver com ela por causa da visão dela? Pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão. Tem irmãos que têm visão de mundo completamente oposta por razões diversas. Você vai deixar de conviver com o seu irmão por causa disso? Realmente você não deve montar uma sociedade com o seu irmão, se vocês têm visões tão opostas. Você não vai trabalhar no evangelho se vocês têm uma visão muito oposta, mas você vai deixar de conviver com ele? Não. Você vai conviver com aquela pessoa da sua família. Por quê? Porque a vida te colocou, a vida, né? Deus, né? Te colocou na mesma família. E aí você vai perguntar assim, foi por acaso? Será? Que você convive com uma pessoa e você não tem como fugir, é da sua família. Não. E aí, nesse sentido, Deus te colocou ali para você aprender alguma coisa convivendo com aquela pessoa. Veja que a pessoa é o seu mestre, não quer dizer que o que ela vai te dizer, que sai da boca dela, é que te ensina. Não é isso. O seu mestre é a situação de você aprender a conviver, por exemplo, com pessoas que têm visões de mundo, inclusive, opostas à sua. Esse é o crescimento. É nesse sentido que quer dizer a pessoa é o seu mestre ou aquela situação é o seu mestre. Porque você tem um aprendizado inimaginável na sua frente e você muitas vezes só faz pedir para Deus te livrar daquela situação. E você não se pergunta por que no primeiro momento você está naquela situação com aquela pessoa. Às vezes é um colega de trabalho, né? Os professores, por exemplo, em várias outras profissões que tem uma rotatividade grande de pessoas com quem você trabalha, não tem esse problema. Mas imagine uma pessoa que trabalha numa repartição e ela fica 20 anos lá, sei lá, 30 anos trabalhando com as mesmas pessoas. Você não pode sair do emprego porque você precisa para sobreviver. E aí aquela pessoa é o seu oposto. Você tem que se perguntar, bom, Deus me colocou aqui e eu não tenho saída. Então, se Ele me colocou aqui, é porque eu preciso aprender a conviver com essa pessoa. Ou com esse tipo, esse arquétipo de pessoa. Não é aquela pessoa específica, mas esse tipo de pessoa. Vai saber por quê? Talvez no fim da sua vida você descubra, igual José. Lá no fim ele descobriu. Ah, agora entendi o que Deus estava fazendo. Né? Desenvolve a tolerância. Né? Você vai vendo tudo que Deus fez no meio do seu caminho, mas você tem a opção de entender isso,
esse agir de Deus ou não entender. O André ia comentar. Eu sou um breve testemunho, eu aprendi isso, né? Eu vivi isso. E você não vai sair por aí procurando pessoas que são antagônicas a você em tudo, como o Ricardo está falando. Mas Deus coloca. Uma vez estando lá, a gente enfrenta para crescer, porque a gente entende que é parte desse agir de Deus, colocando uma pessoa aqui, fechando uma porta ali. De repente você está lá numa repartição com uma pessoa que você tem que conviver durante anos, né? E levando essa questão do André para um nível ainda mais difícil, digamos assim, existem pessoas que a gente convive, e aí também poderia se encaixar, não é só questão de visão de mundo, pessoas que são tóxicas, realmente. E aí, como é que ficam essas pessoas? A gente vai sair correndo, né? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa tóxica, a pessoa manipuladora, né? Existem pessoas que têm, não existe pessoa que é manipuladora, ou seja, faz parte da essência dela ser assim, mas a pessoa desenvolveu um vício de manipular os outros. É um vício isso. E isso pode ser tratado, inclusive, a pessoa pode melhorar. Mas ela usa de vários artifícios, de várias ferramentas para manipular as outras pessoas. Geralmente são ferramentas emocionais. E aí, qual é a reação da maioria das pessoas? Quando percebe que ela está lidando com uma pessoa tóxica ou manipuladora, ela dá no pé. Vou fugir, não vou me envolver nisso. A maioria das pessoas vai tentar fugir de pessoas manipuladoras. Mas existem dois tipos de pessoas manipuladoras também. Pessoa que tem o vício da manipulação, né? Aquela pessoa que está lutando para crescer e melhorar, e aquela pessoa que não, que ela está aprofundando nas técnicas de manipulação, né? E aí a mesma coisa, se é uma pessoa da sua família, que você tem que conviver, o que acontece você está num lugar, numa salinha fechada com aquela pessoa. Deus te colocou ali. Talvez ele não premeditou isso, eu vou colocar essa pessoa. Não, mas Deus viu o que aconteceu, eu falei, olha, aconteceu, então vai aprender agora. E aí você não tem como fugir. Então veja, o que você consegue aprender convivendo com uma pessoa manipuladora não está escrito. Porque o aprendizado que você tem, se você conseguir aprender a lidar com ela, você lida com qualquer pessoa. Isso não é bom? Você saber lidar com as mais variadas pessoas, inclusive com essas pessoas. E é interessante, eu adoro conviver com pessoas manipuladoras. Porque eu finjo que eu estou sendo manipulado, né? E no final ela está sendo... Porque quando um manipulador encontra outro... É um desafio, né? É um desafio para você. Só que é claro, isso é o potencial. A pessoa manipuladora, ela não é má. Ela tem uma habilidade emocional de perceber a fragilidade emocional das outras. Veja, isso é um dom. Isso é uma habilidade de perceber a fragilidade emocional das pessoas e ela poderia intervir para ajudar as pessoas. Só que todo dom tem o seu outro lado. Você pode usar o dom para o bem ou pode usar para o mal. E quando você usa o dom, qual é a tentação da pessoa que tem essa habilidade? É exatamente essa, manipular. Porque as pessoas viram um patinho na mão delas, elas podem conseguir o que elas quiserem. Então a tentação da pessoa que tem esse dom é usá-lo para a manipulação dos outros. E aí pode até se tornar um vício para a pessoa. Que a pessoa às vezes tenta depois se libertar e não consegue, porque já se tornou um hábito e um vício. Mas... Toda família tem aquela pessoa que consegue se desestabilizar. Não, e é por isso que eu digo que é o aprendizado. É por isso que eu digo que é o aprendizado. Porque você, na sua vida, você vai fugir. Todos os manipuladores têm, enquanto você foge. Só que, eventualmente, vai ter um momento que você não vai fugir e você perdeu todas as chances de aprender.
Porque depois que você aprende a lidar com o manipulador, você não só não tem mais problemas com ele, como você ajuda ele. Você começa a ajudar pessoas que têm o vício da manipulação. Mas para isso você tem que primeiro enfrentar o seu maior desafio, que é lidar com o manipulador sem ser manipulado. Eu queria contar o testemunho também. Né? Eu, quando era adolescente, eu tinha os meus primos que eram super amigos, né? Assim, deles, né? E aí, quando eles se mudaram para cá, eu ia lá na casa do meu tio Esdras. Só que o meu tio Esdras era essa pessoa que tinha essa habilidade de fazer você se desestabilizar emocionalmente. Então quando eu ia lá, ele sempre tinha alguma provocação, sabe, alguma coisa. Geralmente era falando sobre igreja, porque ele, né, era da igreja também, falando sobre igreja. Aí falava do pastor da igreja. Aí falava lá, e daí, como é que é? Você fica lá fazendo isso, tá fazendo assim, não sei o quê. Então sempre tinha essa habilidade. Mas aí no caso dele, né, desse relacionamento que eu tive com ele, chegou um momento em que eu parei de ir. Daí me libertei, porque assim, não dava, não era saudável. Pô, o João apareceu. E aí depois... Acabou a diversão? Daí depois ele ia lá, aí quando encontrava ele, falava assim, você nunca mais foi lá em casa, não sei o quê. Aí eu inventava qualquer desculpa, não tio, aqui eu tô ocupado, não sei o quê, tô trabalhando e tal, mas acabei fugindo e passou-se muitos anos. E para mim, assim, eu me senti liberto, porque eu não resistia às tentações. Então, quer dizer, quando ele provocava, eu caía na provocação e era aquela discussão mesmo. Então, irmãos, o que eu estou dizendo é isso. Mesmo quando a gente está lidando, a gente não vai procurar, que nem o André falou, eu não sou masoquista, não vou procurar pessoas que são manipuladoras tóxicas para eu conviver com elas. Mas uma vez elas estando no meu círculo de relações, eu também não vou fugir. Eu vou procurar aprender a lidar com elas, a compreender a dificuldade que elas têm e que eu tenho em lidar com elas, porque tem uma dificuldade que eu tenho também envolvida, crescer e a partir do momento que eu superar isso, aprender a lidar, eu consigo lidar com qualquer outra pessoa, quer dizer, eu passei para um outro patamar de experiência de vida que eu consigo conviver com as mais diferentes pessoas e inclusive você consegue ajudar um manipulador. Né? Tem uma terapia em psicologia que se chama TREC, né? Terapia Emocional, Racional, Cognitiva, que é muito interessante a maneira como eles trabalham essa questão. Que eles dizem basicamente o seguinte, que o manipulador, você vai se tornar imanipulável se você simplesmente adotar uma postura assertiva. Você falar sim, não. Você falar a verdade, em outras palavras. Você ter os seus princípios definidos e simplesmente falar a verdade. Porque o manipulador, ele surfa nessa nossa inconstância de não querer dizer não, de ficar... Não, se você for assertivo, ele fica sem ferramentas para trabalhar. Só que aí ele diz mais. Quando você é assertivo, você não só não se torna não manipulável mais, mas você começa a ajudar o manipulador a se livrar do seu vício de manipulação, porque ele encontra uma pessoa que ele não consegue manipular, ele não consegue entrada para manipular, ele se torna imanipulável. Só que isso faz com que ele comece a ter a consciência do que ele está fazendo. E ele começa a melhorar, se ele está realmente buscando a superar essa dificuldade da manipulação. Ele começa a melhorar, quer dizer, você começa a ajudar outra pessoa. Esse meu irmão, ele é um problema, realmente, né? Para manipular. Então essa questão dos talentos e das fraquezas fazem o gancho então que a gente vai começar, né? Essa aqui foi só a introdução para os tipos de personalidade, que a gente vai entrar a partir da semana que vem. A gente não vai usar
os tipos tradicionais lá de Hipócrates, por exemplo, né, o sanguíneo, o colérico, né, eu já trouxe esses estudos aqui. Nós vamos então avançar para um nível um pouquinho mais adiante, tá? A gente vai usar aquilo que se tem de mais consolidado na psicologia hoje, quando se fala de personalidade, porque personalidade é um campo que é muito difícil, porque cada teoria psicológica tem a sua própria definição de personalidade, os tipos de personalidade, então se torna um campo muito complicado para você ser objetivo, né? E a gente vai usar o chamado teoria do Big Five, que eles dizem, né? Vários psicólogos ali da Universidade de Harvard, por exemplo, fizeram um estudo longo de pessoas desde criança até adulto, e eles identificaram 5 traços de personalidade que eles perceberam desde as crianças que se mantiveram até a fase adulta. Chamaram isso de Big Five, né? E aí a gente vai usar essa teoria que é a mais aceita hoje em dia sobre as personalidades, mostrando principalmente isso, como toda personalidade vai ter esses dois lados, o talento e a fraqueza. Vai ter o aspecto do potencial e da tentação, que seria o desvio dela. E a partir disso, a gente consegue entender como a gente consegue usar a nossa personalidade especificamente para ajudar as pessoas, para a missão pessoal do Reino de Deus. Tá? Então a gente viu já um pouquinho desse aspecto no que a gente está comentando aqui, sobre esses dois lados que sempre vai existir, de fraqueza e talento, como Deus usa os dois, inclusive. Ok? Mas a gente vai entrar mesmo propriamente no próximo domingo, na questão dos tipos de personalidade.